Opa, beleza? Bora fazer um resumo de Sakamoto Days. Bom, tudo começa com o nosso protagonista e ele é um agente, mas não é agente separado, é agente junto, de agente secreto. É o James Bond, o 007, é o Hitman com cabelo, a Kim Possible de cueca. Balas não o atingem, ele é inabalável. O quê? Um pedaço de cano PVC? Não. Nas mãos desse homem, qualquer coisa pode virar uma arma. O assassino mais lendário de todos os tempos. Ele matou mais gente que o Aedes aegypti, que o Eren Halucado das ideias, que um pobre coitado que descobriu que o amigo gay da sua namorada é fã do Neymar e sabe trocar pneu. Ele é Taro Sakamoto, o maior assassino do planeta. Porém, assim como bolacha na cantina de escola pública, tudo que é bom dura pouco e seus dias de glória chegaram ao fim. Ele largou tudo pra jogar simulador de mercado. É que ele passou pelo evento canônico de todo homem, se apaixonar por uma recepcionista de supermercado que tá sendo gentil com você, sendo que esse é literalmente o trabalho dela, ser gentil, sorrir e passar suas compras. Você nunca se perguntou por que só tem mulher bonita nos caixas de supermercado? É pra elas ficarem lá de sorriso frouxo, sendo gentil só pra dar um troco errado e nós não perceber e ficar sem comprar nossa balinha tutti-frutti. Sim, Marta, isso é indireta pra você. Eu só tinha 7 anos, como você pode? Por sua causa, quase virei Red Pill, tá? Fecha esses dentes e aprende a contar. As gentil são sempre as mais perigosas. Prefiro uma funkeira tóxica que vai arrumar barraco na barricada da entrada do morro do que uma que me chama de meu anjo sem nunca ter me visto na vida. Isso machuca, cara, isso machuca. Prefiro a dor física de uma bala no peito do que a dor sentimental no coração. O cara foi fisgado, caiu nas garras da atendente de pet shop e ela não deu mole. Foi castrado e domesticado, banho e tosa. Botaram a coleira no cachorrão. E aí, com o casamento, já veio o efeito Mandela. É fio, barba, sobrepeso, virou Lula. O agente secreto Giga Shed virou o agente 007 Belo. O James Bolo, John Snickers, fica revoltado que mataram o cachorro quente dele. Ele ainda consegue desviar de bala se não for fine. Então, 5 anos depois, ele tá lá na sua lojinha de R$1, onde a maioria das coisas custa mais que R$1. Maldita inflação. Ele tá lá tentando vender carne quando chega um pirraio querendo impressionar as novinhas. O Cirilão tá lá manjando a filha dele. Virou pai de menina, né? É um evento canônico. Ai, porque os homens não gostam da filha namorando? Não sei, pergunta pro Alucard por que ele matou todos os vampiros, por que ele matou toda a sua raça. A gente sabe como a mente doentia da nossa raça Homo sapiens funciona. Nós sabemos como funciona a cabeça deles, a de cima e a de baixo. Por isso, jamais permitiríamos que essa raça impura se aproxime de nossas princesas. Então o Sanji aparece procurando One Piece. Esse é o Shin, assim como o Sakamoto, ele é um assador de sino. Eu vou ficar falando que os caras é assador de sino? Se eu ficar falando a palavra assassino toda vez, o meu patrão no YouTube vai dar uma de branco do século XVIII e me fazer trabalhar de graça. Então, em vez de falar essa palavra, eu vou falar assador de sino. Tamo junto? Gostou dessa ideia? Então dá like, se inscreve aí. Então o Shin tá lá e ele tem poderes de telepatia, pode ler a mente dos outros, igual o Chico Xavier dos X-Men. Aí ele vê os pensamentos intrusivos do Sakamoto e os divertidamente deitam matando ele. Então é explicado que o Shin era tipo o Robin dele, o subordinado preferido do Sakamoto. E agora que ele largou essa vida de assador de sino, o Shin recebeu a missão de assar a batata dele. Aí ele puxa da silenciada, mas o sacador de moto desvia a bala com outra bala. Aí ele puxa o Badog de Babalu, mas o Shin desvia do azedinho, que dá tempo pro Casemiro das Neves chegar na área e bater um tiro livre. E ele picudo menor na ala da sessão alimentícia, e o Shin vai de Branca de Neve, a Mimir. E quando a Bela Adormecida acorda, em vez de estar amarrado com a mordaça na boca e sendo torturado, ele na verdade recebe muito amor e carinho, comidinha da mamãe. E assim como o Malvo, ele se comove ao ver o amor paterno pela primeira vez e abandona a ideia de pôr mais uma menina sem pai no mundo, evitando o aumento do número de Erguils e também que ele não ia conseguir matar o Sakamoto sozinho. Então o Shin avisa o Sakamoto que o sindicato dos assadores de sino pôs a recompensa do Gold Roger nele e que vários assadores vão vir tentar assar ele. Ele avisa pra ele se precaver, passar um talco nas virias pra quando os caras vierem assar ele. O Shin vai embora e na casa do Dom Cornão Leone, o Shin implora pra que deixem o casado em paz, mas os bucha não aceitam e ainda pensam que vão passar o Shin. Só que o Shin psicografou os pensamentos dos caras e já se prepara pra começar o Clutch 1v5. E ele vem incorporando Fallen, aspas, Willy Wonka, o bicho tá distribuindo bala. É double kill, triple, quadra, penta, uma máquina de criar fios com pai ausente. Depois de aumentar drasticamente a taxa de daddy uses, ele acaba tomando uma bala na perna que o faz cair de 4. E antes de conseguirem exercitar o buraco de trás dele, o Pikachu chega, dando choque no trovão. O Urso Polar chegou pra salvar o dia. O Sakamoto tinha colocado um escuta no Shin antes dele sair, e quando soube que o Shin ia ser batatado só porque tentou pedir pra não ir atrás dele, ele tirou a mão do pirulito e pôs na consciência. Aí ele puxou o arsenal do CJ que ele escondeu na sua lojinha do Real. O maluco tem a loja do Batman. Aí ele vem mexendo seus pauzinhos, desviando as balas com o hashi. O maluco dominou a dobra da madeira do Hashirama. Essas madeirinhas aí é perigosa, tem que tomar cuidado, se pega no Neji mata. Apesar do quebra-pau desenfreado, Sakamoto evitou os pontos vitais dos bandidos. Eles estão jorrando polpa de groselha pra tudo quanto é lado, mas calma, eles vão sobreviver. Nenhum figurante
inocente foi ferido durante a produção do anime Sakamoto Days. O cara se aposentou, agora ele é family friend. Tem sangue suficiente pra regravar Moisés abrindo uma vermelha na novela da Record? Tem, mas isso não significa nada. Tá todo mundo bem, confia. Então Sakamoto fala que tá precisando de um scrap, quer dizer, ele abriu vaga pra estagiário na lojinha do R$1, que recebe menos que um CLT padrão, mas tem a mesma carga horária e menos privilégios. Aí o Shin vai de CLT. Então agora, com seu hobby em mãos, o Batman vai pra uma missão secreta: comprar a Nikoman pra sua amada. É tipo um suspiro japonês, só que de carne. Enquanto voltam com os Nikoman pra quitanda dos seus Zé, eles acabam esbarrando com a Chun-Li da Shopee. Ela tava sendo perseguida por membros da Yakuza. Aí ela já embrasa no punho de ferro e começa a jackshanizar os membros da Yakisoba, deixando o Shin completamente chubrubral com down. Ele fica impressionado com a dragoa guerreira solando japa, mas aí um deles consegue pegar a Xing Ling, e bem na hora que ia pastelar ela, o Sakamoto e o Shin chegam pra salvar a novinha. Eles fogem com a Brucilinha e o Shinji se mostra muito preocupado com a segurança dela. Aí ela manda o Yamete Kudasai Coringa. Ela para o parkour e começa a explicar que ela é filha de mafiosos, e esses membros da Yakisoba deram uma de Itachi, renegaram o clã inteiro dela, dizimaram toda a família 171 da menina, e antes do papai e a mamãe vestirem jaleco de madeira, eles deram pra ela a chave do cofre do clã deles, e os mafiosos da liberdade querem a chave. Eles querem afanar a herança da Jack Shonha. Então, no meio do bate-papo, eles são atacados, batem um tiro de meta com a Operação Big Hero, que sai voando, e o Celso Gordioli derrubou uma torre por causa dos gêmeos. Esses são os irmãos gêmeos Kakuzu e Kakuzu Emo, antes e depois do Minoxidil. Eles foram contratados pelo chefe dos Yakisoba pra pegar a Lu Xiaotang. Eu fiquei chamando ela de Japa, Jack Chan, K-pop, e esqueci de falar o nome verdadeiro dela. Desculpa, é a Lu Xiaotang. A Luzinha. É a Lulu. Ela é uma chinesinha, filha de mafiosos chinesinhos. Aí começa o quebra-pau. Aí o Calvão de cria vem pra cima da morena, mas o Sakamoto dá um tapa na careca. Ele bota o aeroporto de mosquito com tanta força no chão que derruba a laje do prédio. Eles atacam o sacador de moto, mas o Jacan vem com sal, pimenta e tempero, e o Shin vem de masoquismo. Aí o Sakamoto afunda um Brastemp em cima dele. Os caras estão tentando cumprir a escala 6x1 e pegar a chave pro patrão, mas acabam percebendo que a vida de CLT não compensa. Depois de finalizar os cascas de bala, eles vão até o cofre secreto do Tio Patinhas, e chegando lá eles encontram o chefe dos Yakisoba, que batatou a família da Xiaotang. Aí ela pega o anão cabeça de tigela, e bem na hora que ela ia completar a sua vendetta, o Shinji empata foda e fala: calma, Thorfinn de calcinha, você não tem inimigos. E ela poupa ele, literalmente deixa só a popa, bate até ficar só a popa. Abrindo o cofrinho, ela vê que o papai dela deixou uma pinga pra ela zerar quando chegasse na idade de expulsar de casa. Aí ela se emociona, cheirando o corote, e eles bebem o velho barreiro e comem a maçaroca amassada que o Sakamoto tinha comprado. Eles dividem o saque e o Taro Sakamoto chama a Lu Xiaotang pra sua tripulação de atendentes da lojinha do R$1. Então no outro dia começa o The Office de assassinos. A empresa nada convencional adquiriu uma nova atendente, só que ela é cheia de manias, cheia das baianagens, o que tá fazendo o Shin despirocar das ideias, mesmo com seus poderes de telepata, porque é difícil ler essa cabeça oca cheia de vento. Em meio à discussão, os funcionários percebem que o patrão tá estranho. Aí um segundo Sakamoto chega bugando tudo e todos. Aí o Sakamoto da Shopee se estranha com o Sakamoto, que se revela ser um assador de sino, Nagumo. O maluco é um dito, um mestre dos disfarces e um amigo também. Ele só veio pra avisar que botaram a recompensa do Gold Roger no Sakamoto, e quem batatar ele vai virar o rei dos assassinos. O Sakamoto agradece por ele ter vindo avisar e ele vai embora. Mano, ele tem a tatuagem daquele negócio do gol do Richarlison na Copa do Mundo, o raio de Pitângoras, como é que é? O que os caras usam pra calcular é círculo, coluna, é mulher bonita, sequência de Fibonacci. Então, sabendo que tem vários assadores de sino perigosos atrás dele, ele foca no mais importante, leva sua família pra um passeio no Beto Carreiro. Eles mal começam a zanzar pela Disneyland e aparecem vários assadores de sino atrás dele, e o Shin e a Lu ficam cuidando da retaguarda. Eles vão ficar cuidando dos atrasalados enquanto a família se diverte, e o Cirilo chama Maria e eles embarcam nesse carrossel que na verdade é uma montanha-russa. E rapidamente eles percebem que tem um Frankenstein K-Popper infiltrado no meio do povo. Aí o Shin se solta do brinquedo pra ir atrás do esquisito, se jogando no raio da hipotenusa friamente calculada pra cair certinho no colo do marginal. Aí enquanto o Shin rebola lentinho pro bandido, o dublador me solta essa pérola: vem comigo, saco de vacilo! Então o Shin leva o Kakashi costurado pra tirar um X1. Aí a montanha-russa, que tava vindo a 100 por hora, desengata a quarta e põe na marcha a câmera lenta pro Shin conseguir virar um mortal por cima dela e não ser atropelado. Mas no meio da baianagem, o cara arremessa umas adagas que cortam a perna do Shin, e as agulhas estavam meladas na água de chuca, que faziam o loiro ficar loucão de cobblestone. Bate a brisa reversa, o Shin fica todo assim confuso, ele não sabe se ativa o Sharingan ou se toma remédio pra conjuntivite. Aí o Shin leva o assassino pra dar um salto de fé, e eles caem bem no meio da apresentação da carreta furacão. O Shin aproveita a peça de teatro e veste a carapuça. Ele
ele põe a fantasia do Ian Bonner, Coelho da Páscoa, e reboca o cara na porrada, finalizando ele na voadora enquanto as crianças do Beto Carreiro comemoravam e apostavam na rinha de fantasiados. Então, depois do Shin solar o Grilo, eles amarram ele e o Shin vai correndo ver o colírio dos seus olhos e pedir pra ela passar o colírio nos seus olhos. Com um Zezinho costurado amarrado, eles decidem matar a fome. Eles vão comer e deixam o Frankenstein pra lá. E curtindo o Hop Hari, eles vão no barco viking, no bate-bate, só alegria. Até que sua diversão é atrapalhada pela dupla Ponta de Airsoft e a Tóquio da Casa de Papel. Essa aí é matadora mesmo, assassinou a moda. Camisa do Augustinho Carrara do Carrara Táxi, óculos Mandrake e o cropped do Samuel. A Deb e o Lloyd tinham ido até o parque atrás do sacador de motos e a interação deles é muito boa. Ele é todo durão, parecendo um personagem de gangue do GTA, mas é mais doce que sangue de diabético. E ela toda piranhuda, mas fica toda Yametekudasai cuti-cuti, vendo que o cara escuta Taylor Swift, K-pop, é defensor das formigas, é um feminista, um forministo. O defensor das mulheres e o Sakamoto eram brothers, manos. Eles faziam coisa de amigo junto, tá ligado? Iam no mercado, matavam tempo, usavam banheiro. Tem que ser muito macho pra usar o bidê com seu mano. Só que ele era meio que o Chris do Greg. As assadoras de sino eram doidas pra ficar assada no Jingle Bell do Sakamoto. E o que fez eles romperem a amizade foi o fato de que eles não eram amigos. Era uma amizade platônica. O Cirilo manjava o Sakamoto no banheiro e na merenda da escola de assadores de sino. Mas o sacador de XJ nem sabia quem ele era. Aí quando o Cirilão se tocou disso, ficou revoltado. Então, em meio à multidão de zumbis, a Alpha aproveita os sussurradores e pega o Sakamoto desprevenido. E ele leva ele no cantinho e manda um oi sumida. Ele pergunta se o Sakamoto lembra dele. Aí ele fala que não. Aí começa a DR. Aí a K-Popper vem revoltada porque o coreano que mora a 78 milhões de quilômetros da favela da Rocinha não sabia que ela existia. Aí ele reboca o Sakamoto na porrada. O camisa da Pineapple fica todo cheio de si, até que o Sakamoto recobra seus tempos de auge. O All Might volta pra sua forma Aesthetic. O Clark Kent tira seus óculos. Tarô Sakamoto. Ele volta pra sua forma Aesthetic. Lembrou de usar cinta. Afinou a cinturinha. Tá pronto pro Réveillon. Aí o Sakamoto finalmente se lembra do Bakugou explicando como sua bugiganga funcionava. Aí o Chaminé já fica todo Yametekudasai vendo que o Boff lembrou dele. Aí é soco, chute. Ele vem igual o Ali e a Eva pra entrelaçar as mãos, mas em vez disso, o Sakamoto explode o brinquedinho do impronunciável. Ele dá uma porrada tão forte no Cirilo que ele vai de volta pro carrossel. Enquanto o Sakamoto fazia o pagodeiro de pandeiro, o Shin tava lá, pronto pra ser sanduichado por esse Gil piriguete. Mas o Rock Lee bêbado chega virado na cachaça pra cuidar dessa mentira que se acha gasosa, mas tá igual que Mimaru, só o osso. A Lu ficou virando suco-tangue, acabou ficando bêbada, ativando seu modo Rocklinha. Aí ela vem com seus punhos de tigre, mas o tigre vira gatinho nas mãos da gasosa do mal. Nem toda garota de cabelo curto, mas sempre uma garota de cabelo curto. Então a Gil manda seus gados do Twitter prenderem o Shin. Ela gostou tanto dele que meteu um julgamento de Salomão e vai dividir o bebê pra elas duas. A Lulu se recusa a usar metadinha com a Gil, fala que não vai dividir macho. E ela tá lá de boa, toda pimposa. Aí ela começa a tirar as vestes do nada, revelando uma tatuagem de lua. Eita, que eu deixava essa lua cheia o mês inteiro. Aí começa a libertinagem. Aí a MC Pipoquinha soca na japinha, mas a Beli Belinha já tava tão virada nos corotes da liberdade que não sentiu nada. Aí ela roda a baiana, mas a japinha roda e bate com o rabo o de cavalo. E tome pernada. Aí ela tá lá toda rasgada no chão, sentindo a dor de cabeça da pinga. Mas remédio pra ressaca é mais cachaça. Nós bebe até cair, só levanta pra beber. Aí a do Job invoca no Karate Kid, puxa casaco, mas a Lu esquiva do soco e vem beijando ela no... Eita pô. Aí o clima de tensão vira tesão e acaba tudo em broderagem. O verdadeiro Sakamoto Days são os assassinos que amigamos no caminho. E elas viram amigas, brothers. Eu não sabia que existia broderagem feminina. Então, depois da tempestade, vem a calmaria e o Shin aproveita e larga as meninas pra ir ver se o bolinho de arroz ambulante tá bem. E encontra ele entrosando com o inimigo. Aí o Shin fica impressionado com o Sakamoto no modo Prime. E a desculpa que o rodeiro dá pra ele ficar asteric é que ele perde muita gordura lutando e volta pro seu modus operandi. Ele é o All Might reverso. Ele é gordo, Sancho Pança, Laís Carlos, destruidor de rodízio de bolo de pote. Aí quando o Casimiro cansa, em vez do Augustus Gloob passar mal tentando respirar, ele fica maromba, trincado, bolado. O cara gasta toda a estamina e fica mais forte. Foi a Riot Games que balanceou esse maluco? Isso tudo é claramente uma desculpinha do roteiro pra fazer ele ficar descolado nas cenas de ação. Prefiro o meu One Punch Man, que o Saitama é todo chonho, esmiguelado, e aí quando precisa ele fica sério, super detalhado. Então o Zé Toquinha conta que quem contratou eles e o Frankenstein foi a Don Decai, um sindicato de assadores. Aí a honradinha do Sakamoto pega o Cirilo falando da recompensa do
Sakamoto Moto. E as BFF distraem a Enza Valentina enquanto o Sakamoto conta tudo pra mulher pra evitar confusão, divórcio, dormir no sofá, paulada no septo. A senhora Sakamoto já sabia que ele era um assador antes deles se casarem, mas ela mandou ele aposentar a chuteira e nunca mais assar ninguém. O Shin e o Sakamoto eram membros da AJ. A AJ são tipo o iFood dos assadores de sino. Várias empresas podem contratar os assadores delas, como a própria Dondekai, os Yakuza e os caras que tinham contratado o Shin pra pegar o Sakamoto lá no começo. Então eles vão até a Dondekai pra tirar o nome do Sakamoto do Serasa. Eles vão direto na casa do agiota pra tirar o menor da boca do sapo, mas chegando lá eles veem a carnificina, polpa de ser humano pra tudo quanto é lado, dia de tristeza pra muita família e só alegria pro dono da funerária. E numa cadeira na beira da sala tá lá o Nagumo, pensando que é o Ed do Death Note, todo frio e calculista, só não tá mais frio que os amigos ali de baixo. O Nagumo conta que os assadores de sino estão sendo batatados por alguém que sempre deixa uma marca de X no local do batatamento. Ele é tipo o Zorro, ele é o Choro. Eles apelidaram o cara do X de Slur, e depois de vários assadores serem batatados pelo X da questão, vulgo Slur, a AJ chamou a ordem pra descobrirem quem é o Slur. A ordem é tipo a Katsuki dos assadores de sino, são os maiores assadores de sino do Japão e eles prestam serviços direto pra AJ. E agora a ordem tem um a menos, já que o gordinho bololô se aposentou, o tubarão parou com as revoadas e o Nagumo é um membro da ordem. Além dele também tem a Sagiri, que é linda, perfeita, amo ela, parece a noiva cadáver, e também tem essa loura oxigenada e o Tita Mandíbula. Então o Nagumo fala que a AJ quer que a ordem descubra quem é o Elon Musk que tá espalhando esses X. Então eles voltam pra lojinha e descobrem que o mercadinho tá no vermelho, e pra ajudar a bater a meta, o Shin propõe eles participarem do campeonato de Airsoft. Aí chega o Gon da Shopee com uma pomba no ombro, e ele já chega todo remelento, mindinguinho, perguntando se não sobrou algum pão mofado e uma água da caixa. Tô sem comer desde ontem, tô cheio de fome, velho. Você tá cheio de comida aí dentro. Bota um prato de comida pra mim. Bota um prato de comida aí. O encantador de periquito tá procurando Sakamoto pra pegar a recompensa, mas como ele só tem a foto do David Jones magro, ele nem desconfia do mago. E o Bond aproveita e se faz de bobo, fingindo que não sabem de quem tá falando. Depois de ludibriar Ana Maria Braga e seu louro, eles vão pro campeonato. E chegando lá, eles acabam sendo forçados a deixar o Passa-Fome ficar no grupo deles pra completar o squad, já que a Lu não vai participar porque ela odeia armas. Mas ela vai ajudar, dando muito apoio moral. Aí começa o Battle Royale. E rapidamente a gente descobre que o famédio do Selbit é um sniper de elite. Ainda bem que ele não sabe quem é o Sakamoto, senão nossos heróis iam estar lascados. Aê! Esse é o nosso lendário herói Sakamoto! Você disse tarô. Ah, imagina, um não tem nada a ver com o outro. Esse aí é o gerente quando era magrinho. É isso aí, Lu, tô com você. Se não vai ajudar, então pelo menos atrapalha. O importante é participar. Aí o Zé do Periquito vira casaca e ameaça dar TK nos aliados. Aí o Fallen puxa uma WP de verdade e começa a descer bala no Sakamoto. Ele é um frango atirador. Aí ele começa a errar todos os tiros, porque também não pode matar o protagonista, né? Aí vai acabar, né? Porém, mesmo não acertando, ele manda várias balas tabeladas, vários tiros bolados. Ele é tipo um Stormtrooper com Tadala. Ele erra, mas ele erra com força, com estilo. E tome background, e flashback, e filler. E eu sou burrinho, eu só consigo ser assador de sino pra ganhar vida, mas nem isso eu consigo porque eu sou burrinho. Essa é a lore dele, é um ciclo vicioso. Ele é pobre porque é burro, e aí, como ele é burro, ele fica pobre. Aí o Shin usa o All-Hack e encontra o Gon na laje do morro. Ele manda coordenada pro Sakamoto, que arremessa uma pedra e ele vai de Obito. Mas calma, não morreu, só tomou uns cascudos e perdeu o rifle. Depois de ganharem a competição, eles vão acudir o periquiteiro. O Sakamoto elogia ele já fica todo Yameteku Dazai. E assim como o cachorro de rua, depois que você faz carinho uma vez, o maluco começa a aparecer todo santo dia na loja pra mendigar comida. Se tivesse com fome mesmo, comia esse periquito aí. Ai, tô morrendo de fome. E a rua cheia de pombo, é só ir lá e pegar. Nunca vi ninguém ser preso por matar pombo. Se eu fosse tomador de passarinho igual ele, eu já tava vendendo espetos de pombo na rua. Então, um belo dia, tava só o Shin e sua morena de olhos puxados cuidando da loja. Ela pegou o avental dele pra usar. Tudo pra rolar um climinha de romance. Mas o Shin, machista, fala que não quer ficar com cheiro de morango nas roupas dele, porque os amiguinhos Red Pill vão chamar ele de Betinha. Aí começa a DR. Aí a Lu chama ele de baba-ovo do Sakamoto. Aí o Shin tira os ovos do Sakamoto da boca e fala que ela é uma baiana preguiçosa em encosto de rede. E ela chama ele de tarado e ele diz é pinguça. Aí ela pensa que não dá pra ficar um segundo em paz, porque fica com medo dele ler a mente dela. Aí o Shin fica todo emo gótico revoltado por ter sido chamado de intrusivo enquanto ele invadia a privacidade da Lu pra ver o que ela pensava. O Shin leva pro coração, fica bolado e vai embora. Mais tarde a Lu tá lá chorando, o crush derramado. Aí os Among Us aparecem e eles estão atrás do Shin. E como a Shao Tang tava com o moletom do crush, eles leem o nome Shin no avental e pensam que ela é ele. Aí ela vai de sequestro doloso quando não tem intenção de sequestrar. O Shin percebe que a Lu sumiu e aciona o Sakamoto, que já tinha deixado um rastreador na Lu pra caso alguma coisa acontecesse. Mas que
cara tóxico. Não pode virar amigo dele, que no mesmo dia ele já quer botar um rastreador na pessoa. Aí o gordão da XJ chega com um Shin na garupa. E eles chegam igual o Buzz Lightyear, caindo com estilo. Eles cuidam dos Among Us, mas aí vem um cara todo pimposo, cheio das pintas e cabelos ao vento. Aí ele faz cosplay de pai fumante e desaparece. E ele chuta o Shin, fura o tanque da Moto, fazendo ela explodir. Deixados pra trás, o Shin explica que os Among Us são funcionários da Labo, um laboratório pra criar crianças super poderosas. É tipo Stranger Things, eles fazem criancinhas com poderes. O Shin é 11, ele é 11. Millie Bobichinha. Ele foi a primeira criança que conseguiu despertar poderes. Só que ninguém gostava do Shin, porque ele ficava explanando os podres dos outros. Os homens do laboratório não podiam pensar no Império Romano em paz, que ele já ia contar pras mulheres. Aí o Enzo tiltou que estavam excluindo ele, deu fuga da Lab e nunca mais voltou. E pouco tempo depois do Shin ter saído de lá, o laboratório foi sequestrado por assadores de sino. E agora eles estão tendo que trabalhar forçado. Então eles invadem o laboratório disfarçados de dinossauro pros acrianos não perceberem eles. Aí eles torcem a cabeça de um cara, mas calma, relaxa. Ele só tá dormindo. Morreu não? Confia. Vai comer de ladinho e canudinho o resto da vida, mas vai viver. Viva a vida, como é bom fazer o bem sem ferir ninguém. Então eles se escondem no armário, mas aí o Alucard chega sugando uma bolsa de soro positivo e começa a bulinar os pobres médicos, CLTs e reféns da escala 6x1. Aí o Ricardão sai do armário pra proteger suas mulheres. E o Alucard já chega aplicando a harmonização facial no Shin, mas o médico clandestino erra o kit de harmonização da Shopee e deixa ele paralisado. O maluco trava na pose, olha o flash. O cara tá cheio das agulhas. Tem trembolona, silicone, colágeno pra ficar com maxilar gigashed. E ele aplica a harmonização do Roblox no Sakamoto, que vira um boneco do Rabotel. Aí o Steve do Minecraft, que zerou os pão da farm de trigo, chega pra salvar o dia, dando One Punch Man no Dr. Ray clandestino. Aí ele ejeta todas as cores da bandeira LGBT nele. E aí começa a lacração. O monstro saiu da jaula. Enquanto eles lutavam com o Paulo Musi, a mãe tava enjaulada. Prenderam a Delaney. E atrás das grades, a Lu conhece o Dr. Abobrinha. Foi ele que aplicou o Zempic mágico no Shin, que fez ele virar o Charles Xavier sem a cadeira de rodas. Então eles fogem de lá pro doutor conseguir encontrar seu Frankenstein, reatar a amizade. Depois de derrotar o médico clandestino, os cientistas do labo pedem desculpa pro Shin por terem sido telepatafóbicos com ele. Aí o Batman e o Robin vão procurar a Lu, mas acabam se separando no caminho sem querer. O Sakamoto cai bem no meio do plot secundário. A Ordo mandou uns agentes no labo para investigarem alguma pista sobre o Slur. Eles mandaram a loira oxigenada e a Sagiri, linda, perfeita, é a noiva cadáver. Inclusive, vamos ver meu vídeo da noiva cadáver que eu vi, isso ficou muito bom. E se você não viu o filme, eu recomendo mais ainda. Então eles estão lá tretando com o caçador que sequestrou e tá comandando o laboratório. Um maluco com cabeça de jogador de LoL, jogador médio da top lane, diferente de nós, macho, alfas, jogadores, suporte, fadinha. Aí o senhor cabeça de batata começa a arrancar os pedaços e se revela o exterminador do futuro. O Robocop toma uma marretada do loiro e cai duro. Eles acharam que ele estava derrotado, mas quem achou errado. Vendo que o cara é igual o Deadpool, os caras da Ordo dobram e passam pro próximo, deixando o problema no colo do Sakamoto. E enquanto ele peitava o Robocop costurado, o Shin tá sendo enrabado pelo cabelo sedoso invisível. O cara fica segurando o shift pra esconder o nick, aí fica fácil. O Shin não vê outra escolha a não ser jogar a própria menstruação nele pra espotar a mulher invisível. Aí o do periquito chega, salvando o bonde. Ele tinha ido na quitanda mendigar um prato de comida e viu o pingo de gente chorando com saudade do papai e seus escravos, quer dizer, funcionários, amiguinhos. Aí ele prometeu que ia achar eles com seu periquito farejador. E ele chegou bem na hora pra salvar o Shin, errando vários tiros que se fossem figurantes com certeza ele acertaria. Então a gente descobre que ele não é invisível, é a roupa dele que é. Ele tá com o corta-vento do Harry Potter e ele usou a manga da sua roupa invisível pra fazer um ataque invisível. O maluco soltou o Rasengan do Boruto e acabou com as chances do Reizuki de fazer a dança do ombrinho e jogar de ladinho. Mas o mundo é igual pombo, ele gira. Aí a pomba gira, trazendo uma bala que ele usa pra ligar os chuveiros de prédio chique. E agora ele tá molhadinho e pode ser visto a olho não nu. Aí o Shin vem com seu tênis antiderrapante, derrapa ele na cara do pimposo, derrotando a cabeluda invisível. Enquanto isso, o Sazori vai pra cima do bolinho de arroz, mas ele vem todo Manuel Gomes e soca a caneta azul na ruela do Enzo. Aí ele foge na rabeira do trem, o Sakamoto vai de Subway Surf. Isso sim é Subway Surf. Ele tá surfando no trem, não correndo por cima dele. O jogo lá devia chamar era Parkour Subway. Aí ele puxa o Sazori pelos fios da marionete, atravessa ele na linha vermelha. E as pessoas veem esse homem costurado, coberto de blood e ficam completamente de boa. De boinha. É o metrô, né? Pra quem cresceu pegando a linha vermelha de SP, isso aí é o ápice de um dia tranquilo. Normalmente é mulher fazendo polidense, divulgando OnlyFans, ambulante fazendo disputa de território com facão, o Tony Stark, CEO das indústrias Stark, pedindo dinheiro pra pagar pensão. Isso aí tá tranquilo, filho. Isso aí é um... Aí o Sakamoto vai de lipo e se disfarça dentre os CLTs, voltando dos seus trabalhos miseráveis pra casa. E pega ele de surpresa e tome flashback, e filler, e lore. Nos filler do passado do vilão, a gente descobre que o costurado robótico viu pessoas maltratando gatinhos. Só que em vez de falar que eles mereciam morrer no Twitter, ele
foi lá e matou eles na vida real. Aí aconteceu o que aconteceria se qualquer pessoa que usa o Twitter fosse na vida real igual ela era no Twitter. Isolaram ele da face da terra. Tratam ele como se ele fosse um louco, maluco, desatinado da cabeça. E ele é mesmo. Só que remédio pra doido é doidice em dobro. E ele achou alguém mais doido que ele. A Arlequina achou seu Coringa. E esse Coringa é ninguém mais, ninguém menos do que o Slur. Sim, o assassino do Twitter. Eles se completam. Então o Sakamoto, cansado dos flashbacks do passado do Naruto, leva o costurado no cantinho pra comer ele na porrada. Que é isso? Calma, gente. Aí começa o quebra-pau. Aí ele arranca o puta que pariu e usa pra bater no pirado. Aí o pirado solta o ar da barriga e carrega o especial que explode o Sakamoto. O bicho tá lá comemorando que matou o Taro Sakagojo. Ai, que eu matei o Taro Sakamoto, ai. Aí o coisa ruim voltou. O costurado Coringa, sabendo que ele que é o imortal, mas é o Sakamoto que é igual o William Afton, ele sempre volta. Ele manda o costuradinho pra sua última parada, que é a cardíaca. E enquanto ele leva o lixo pro lixão, o Shin, que tava procurando o Sakamoto, acaba encontrando e salvando a Lu. E eles ficam todo mela cueca e fazem as pazes. Até o Gon da Shopee fica shippando eles. Ele é mais chitangue do que eu. E o professor reencontra sua menina super poderosa e eles fazem as pazes e salvam o resto dos cientistas do laboratório. Então, no outro dia, eles vão tomar uma ducha pra relaxar. Aí o Shin quebra as leis da broderagem e deixa florar o seu lado lá ele. Senhor Sakamoto, é uma honra poder ficar na intimidade com o senhor. Para de falar com esse... Então, depois da broderagem, eles voltam do banho. E o Latrell deixou a loirinha manca. É agora que o Shin vira o Charles Xavier, vai ter que andar de cadeira de roda. Então os japoneses vão no restaurante comer miojo. Pensa num país que ama macarrão. E a Lulu tá lá reclamando da vida de Patty, padrão, filha de mafiosos chineses que ela teve. Falando como ela sofria pra pedir pros seus 25 seguranças, barra guarda-costas, barra mafiosos fazerem o seu almoço. Aí os Jack Chan chega. E a gangue do Bruce Lee tenta batatar eles, mas eles solam eles rapidinho. A Shao Tang reconhece o líder deles, o Utan. Ele era o contador da gangue da família da Lu e assumiu o comando da máfia quando deram IK nos pais dela. E assim como eu, ele é apaixonado pela chinesinha, se apaixonou pela filha do patrão. Ele queria ser promovido de contador pra genro. Se pai de menina já é perigoso pro namoradinho dela, imagina a mina ter um pai mafioso. Sim, infelizmente, ele é o par romântico da Lu e não o Shin. Por quê? Por quê, senhor? Proibido de ser feliz? Aí ele chega todo machista falando que ela vai ser a chefa deles, mas ela fala que se ela é a chefe, então ela se demite. Ela fala não. Para! Mas ele entende, não para! Tu vai me dar um fora, mas eu tô no Rio. O não eu já tenho. Eu vou atrás do... Puta que pariu! Vendo que ela não quer ser a metade da sua laranja, ele usa de chantagem. Ele diz que eles vão jogar um jogo e se eles ganharem, ele vai dar informações sobre o tal Slur. Mas se o Utan ganhar, a Lu vai virar Hokage da máfia. É literalmente a esposa troféu. Quem ganhar, leva ela. O Sakamoto vai contra essa objetificação das mulheres, mas a Lu corta o feminista pela raiz, porque ela sabe que o Sakamoto precisa das informações sobre o Slur pra proteger sua família. Então eu decidi que vou pôr o meu na reta pelo gerente. Vai pôr o dela na reta. Que coisa mais indecente de se dizer. Então eles vão tirar X1 no porão da máfia chinesa pela Lulu. Eles botam a Beck e vão pra um cassino. O X1 vai ser no tigrinho, solta a carta, cara! Então a Lu Shao Tang bota seu vestidinho e batom vermelho. E aí começa o Cassino Royale. Quem fizer mais live de cassino e roubar mais dinheiro dos seus seguidores vai vencer. O Utan até que é ligeiro na jogatina, mas o Shin tá jogando com o All-Hack. No duelo final do Yu-Gi-Oh! De bêbado, o cara ativa o Vanguard, bloqueia o hack do Shin. Ele pensa tantas coisas e subconscientemente que o Shin não consegue ler o cabeção de cearense dele. Aí ele trinca, pede Uno, mas o Sakamoto vence usando a força bruta. Derrotado, solteiro e empacado, o Utan decide ir de CLT de mercadinho. Assim ele pode ao menos ficar perto da sua amada. Não, cara, sai daqui. Esse mercadinho é pequeno demais pra talarico. Sai, chinês talarico, deixa o casal miscigenar. Cadê o Donald Trump? Olha esses imigrantes legal roubando emprego e nossas mulheres. Sai daqui, destruidor de chip. Se não for pra ela ficar com o Shin, então que pelo menos seja aquela piranhuda de Juliette. Cadê a lacração? Eu quero casal com bandeira colorida. Disney, Anitta, socorro. O cara é muito inteligente, ganhou uma grana jogando poker, mas mesmo assim acaba caindo na vida de CLT. E tudo isso por quê? Por causa de um atendente de supermercado. Eu falei, elas são traiçoeiras. Homens, não confiem nelas. Então o Utan fala que tem informações do X. Ele dizimou vários detentos na maior prisão da China. E ele libertou 4 dos maiores detentos de lá. Só os mais lelé da cuca. E que provavelmente agora estão trabalhando pro Slur. E essa foi a primeira parte de Sakamoto Days, que acaba com esse gancho da Katsuki do Carandiru. Se já tiver saído a parte 2, vai lá conferir. Mas antes, se inscreve, dá like, zoei, valeu, falou e tchau!